Um medicamento, após ser ingerido, atinge a corrente sanguínea e espalha-se pelo organismo, mas, como suas moléculas não sabem onde é que está o problema, podem atuar em locais diferentes do local-alvo e desencadear efeitos além daqueles desejados. Não seria perfeito se as moléculas dos medicamentos soubessem exatamente onde está o problema e fossem apenas até aquele local exercer sua ação? A técnica conhecida como iontoforese, indolor e não invasiva, promete isso. Como mostram as figuras, essa nova técnica baseia-se na aplicação de uma corrente elétrica de baixa intensidade sobre a pele do paciente, permitindo que fármacos permeiem membranas biológicas e alcancem a corrente sanguínea, sem passar pelo estômago. Muitos pacientes relatam apenas um formigamento no local de aplicação. O objetivo da corrente elétrica é formar poros que permitam a passagem do fármaco de interesse. A corrente elétrica é distribuída pelos eletrodos, positivo e negativo, por meio de uma solução aplicada sobre a pele. Se a molécula do medicamento tiver carga elétrica positiva ou negativa, ao entrar em contato com um eletrodo de carga do mesmo sinal, ela será repelida e forçada a entrar na pele. Eletrorrepulsão, figura A. Se for neutra, a molécula será forçada a entrar na pele juntamente com o fluxo de solvente fisiológico que se forma entre os eletrodos. Eletroosmose, figura B. De acordo com as informações contidas no texto e nas figuras, o uso da iontoforese. A. Provoca ferimento na pele do paciente ao serem introduzidos os eletrodos, rompendo o epitélio. B. Aumenta o risco de estresse nos pacientes, causado pela aplicação da corrente elétrica. C. Inibe o mecanismo de ação dos medicamentos no tecido-alvo, pois estes passam a entrar por meio da pele. D. Diminui o efeito colateral dos medicamentos, se comparados com aqueles em que a ingestão se faz por via oral. E. Deve ser eficaz para medicamentos constituídos de moléculas polares e ineficaz se estas forem apolares. Resolveremos essa questão analisando cada ponto, caso a caso. Item A. Como foi descrito no texto, a técnica é aplicada sobre a pele e não provoca ferimentos, por isso foi dito que é não invasiva. Apenas cria pequenos poros por causa da corrente gerada para a passagem do fármaco. Item B. No item B, a pergunta sugere que a técnica aumenta o nível de estresse dos pacientes, mas o texto não fala nada a respeito de estresse. Muito pelo contrário, cita que apenas alguns pacientes sentem um formigamento e nada mais. Item C. Se a técnica inibisse a ação dos medicamentos, seria de fato inútil. O que o texto diz que ela faz é tornar a ação dos medicamentos mais específica, de forma que se pode aplicar direto sobre o local necessário, evitando efeitos indesejados. Item D. Essa é a resposta correta. Normalmente, quando um medicamento é ingerido, ele vai para a corrente sanguínea e se espalha por todas as partes do corpo, e pode causar efeitos indesejados em locais onde não deveria agir. Se os medicamentos vão ser aplicados em locais muito mais próximos de onde devem atuar, eles vão ter menos chances de causar efeitos indesejados em outras partes do corpo, e, portanto, devem causar menos efeitos colaterais. Item E. Como está descrito no texto, tanto moléculas com quanto as sem carga podem ser aplicadas. As com cargas são atraídas pelos polos e as sem cargas vão pelo fluxo gerado pela corrente de íons na solução salina. Se forem moléculas neutras, não importa se são polares ou apolares, devem ser levadas pelo fluxo da mesma forma. Então, a resposta D é a resposta correta. A iontoforese diminui o efeito colateral dos medicamentos. Questão encerrada.